dia, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma receita um pouquinho diferente com você. Vamos fazer um peixe, né? A gente nunca faz tanto peixe, é bom para a saúde. E eu quero ensinar uma forma, uma técnica de cocção bem legal, que eu acho que vocês vão gostar. E para acompanhar, pensei também em fazer um acompanhamento super saudável. Eu vou usar uns grãos de bulgur aqui, que é o trigo moído, e eu vou fazer um tipo, vamos chamar isso um tipo risoto de bulgur, bem saudável, super bem temperado, que eu acho que vai combinar muito bem com o peixe. Um pouquinho grosso, assim, 1 centímetro. Tem de cortar tudo do mesmo tamanho, é importante para a cocção. Menos que 5 minutos você faz isso. É uma receita, eu acredito, com menos meia hora de trabalho, gente. Nem trabalho, né? Tem que ser uma diversão a cozinhar, senão não tem graça. Não, meia hora, ele sai, né? Aqui eu já separei um pouquinho de cebola roxa que eu vou usar. Separei um pouquinho também de gengibre. A gente vai viajar um pouquinho com esse sabor, vocês vão ver. Aqui eu tenho já leite de coco também. Dentro dessa panela eu vou colocar nada, gente, né? Eu vou torar meus grãos, nesse caso é sem gordura nenhum no momento, né? E eu vou dourar até esse cheiro do noisette que a gente chama, esse cheiro d'averon, vai chegar e encher os narizes. Vou já cortar de onde tem um pouquinho de cebola aqui, cebola roxa, vocês cortam assim, o talo sempre do lado esquerdo, né? Depois assim. Vai ser bem simples. Está já cortado, vocês vejam, tudo bem fino, tudo bem bonito. Meia cebola está bem suficiente para o que a gente vai fazer. Prontinho. Pode fazer com água, gente, galinha. Pode fazer com caldo de legumes, dá também muito bem. Eu vou usar um caldo de galinha que eu peguei no bistrô, que são esses produtos de sabor da forma, já tudo prontinho. Ele vai trazer um pouquinho mais de sabor, tem mais colágeno lá dentro, um caldo de galinha que de legumes, então eu acho que vai ficar muito bom. Então vou aquecer também. Eu estava fazendo um risoto para poder adicionar o líquido já quente dentro do meu preparo. Então está tudo pronto, facilita, gente. Vou fazer um caldo de galinha em casa, um sábado. Pós-dias das namoradas, ninguém merece, né, gente? Então agora, eu estou pronto, preciso dessas bases, né? Você vê, eu faço muito da demi-glace, eu faço muito dos caldos de galinha, de peixe, fumê de peixe também. Senão, bom, difícil de trazer sempre o sabor, Como eu falei, com água vai funcionar, mas não vai funcionar tão bem em termos aromáticos, óbvio, Eu vou também colocar um pouquinho de curry. Falei, é uma viagem essa receita. O bulgur existe de várias formas. Ele existe em quase uma farinha mais fina. Ele existe também mais dourada, mais escura. Eu peguei a clara. Esse tipo de receita eu acho que vai ficar bem bom. Olha aqui, ele começa a dourar. Eu mexi. Dá para ver, tem algumas. Começa a dourar no fundo da panela, ele está dourando, olha aqui, dá para ver bem, olha, e dessa cor que eu quero, e lá ele está, o cheirinho. Estou usando bulgur, mas poderia usar quinoa também, misturar as duas. São detalhes que vão mudar totalmente a característica e o sabor da receita. Cheiro de pipoca dentro, falando. Grão tostado, Cheiro de pipoca, é verdade. Eu vou adicionar, estou fazendo tudo ao contrário. Já normalmente a gente vai suando a cebola e coloca a manteiga, o azeite. Hoje eu tostei primeiro. Eu vou colocar uma colher só isso, de azeite. Eu vou colocar a minha cebola dentro agora. Isso vai ser o suficiente.
Eu acho que daria para fazer com também com berinjela, gente. Hein? Nunca fez, mas por que não? Hein? Pode tentar. Eu acho que funcionaria. Ó. Olha que bonito. Agora, nem os outros, vocês vão poder adicionar o líquido. Né? Quente. Esse líquido. Está mergulhando bem do bar, bem rasinho. Você veja o líquido aqui. Continuando completando, gente, com o meu caldo. Eu vou aproveitar e colocar já o sal. Mais um pouco. É bom que os grãos cozinhem com sal, não esquece. Muda totalmente o sabor final. Ó, mudou bastante, né? Eu vou colocar agora leite de coco. Ó. Vou abaixar um pouco, cozinhar mais devagar, misturar com o leite de coco. Vou colocar um pouquinho de gengibre. Nem vou ralar, vou colocar pedacinho. Eu gosto de encontrar os pedacinhos de gengibre. Vou adicionar um pouquinho de curry. Sem exagero também. Tem que estar super perfumado. Bom, gente, está quase pronto, gente. Eu vou finalizar a tempera, colocar, achei folhas de erva cidreira, que eu adoro, que a gente chama citronela, né? Que é muito usado lá nos países asiáticos, na Índia, com curry. A gente faz um pouquinho de frescor, corta no tesouro, melhor que de picar. Deixa as folhas mesmo um pouquinho grossas assim. A mesma ideia com o gengibre, que eu não ralei. Olha, gente, como experimentar, ver se o sal está bem. Está quase. Me surpreendeu, hein? O sal está preciso de sal. Mais um pouco. Sobrou um pouquinho de leite de coco para cima. Eu vou só evitar que ele resseque. Pôr para cima. Assim vai ficar quente, sem ressecar para cima. Aí fica bom. Então, simples, né? Um gesto de 2 segundos para fazer, aí muda totalmente o resultado, gente. Vai mudar tudo. Isso muda. O peixe agora vai ser bem rápido, gente. Então, uma frigideira antiderrapante, de preferência, você já pré-aquece, deixa ela bem quente. Eu nem vou usar gordura, nada dentro. E nós vamos fazer uma cocção à unilateral, que a gente chama. Eu vou cozinhar o peixe só de um lado, gente, hoje. Só de um lado. Então, vai adaptando o tamanho do seu aposto do salmão conforme a necessidade. Hoje eu vou fazer assim, gente. Vou dividir pela metade aqui. Esse escalope aqui, que é mais fino, eu vou cortar ele em 2 partes. Ó. Bem fina. Esse que é mais alto, vou fazer 3 até lá, pelo menos. E agora, vou cortar este pela metade.
pimenta branca no peixe. Bom, aqui bem quente. E eu vou cozinhar o peixe só de um lado. Eu vou pôr nesse calor assim. Escuta o barulhinho. Perfeito. Lindo. Quase malminho vai, eu vou tirar. Aí, tá bom. Tá bom. Eu vou poder tirar com muita calma nessa hora. Vamos lá. Uma. A segunda aqui. Vou fazer aqui. Eu vou pôr as duas outras dentro. Para dar um formato leve, mas sem apertar muito, eu não gosto. Aqui. Esse é o prato. Quer fazer um molhinho? Pode fazer um molhinho com leite de coco, com curry. Eu quero deixar ele bem solto, bem limpo. Só que bom, gente. Eu tenho a sorte de ter, de novo, alguns parceiros aqui. Então vamos dar uma melhorada nesse produto. Eu vou usar esse caviar. Olha a qualidade desse caviar da Polenco, que são amigos também e parceiros do bistrô. E eu vou poder colocar, gente, um pouquinho de caviar para cima do meu prato. Não vai ficar ruim não, gente. Eu vou espalhar esse caviar um pouquinho. Vocês perceberam que eu não coloquei sal no peixe de propósito. O caviar vai fazer toda a diferença, trazendo um pouquinho de crocância na hora que as bolinhas vão explodir na boca e o lado salgado dele. Espalhar um pouco. Sem exagerar nada, mais um pouco aqui, terminando com umas folhinhas de citronela aqui. E olha, gente, esse vai ser nosso prato de sábado, um salmão unilateral com o bulgur, um risoto de bulgur, mais ou menos, mas eu acho que o sabor é esse. Gente, se não tiver caviar, pode usar também outro tipo de ovo, de salmão, de o que seja, ou sem nada, também um fio de limão para cima, qualquer coisa vai ficar bom. Acredito que vocês aprenderam bastante coisa diferente. Eu acho que essa técnica de cocção de peixe cozido só de um lado vale muito a pena, e esse acompanhamento ele é divino, gente. Então aproveite, bom fim de semana e a bientôt. Tchau, tchau.